Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ele já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular e apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 7ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei que determina fornecimento gratuito de protetor auricular a crianças com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. O vereador Gustavo Peta vai presidir comissão especial de estudos que vai avaliar a criação de um parque no estádio da Mogiana. Comissão Permanente de Políticas Sociais e Saúde da Câmara debate criação de hospital metropolitano em Campinas. E o quadro Na Ponta do Lápis te ajuda a garantir um melhor futuro, respondendo a pergunta: o que vale mais a pena, previdência social ou privada? E olha só que iniciativa interessante. A Ceasa lançou uma ferramenta que vai mostrar a variação de preços dos produtos comercializados no mercado de hortifruti e granjeiros, chamado de sacolômetro. A repórter Carla Mendro foi para a Ceasa e vai nos mostrar e contar como ele funciona. Seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Essa nova ferramenta lançada aqui pelo Ceasa é justamente para agregar valor e informação aos comerciantes e consumidores. Quem vai falar comigo é o Paulo Palma. Paulo, conta aqui pra gente qual é a relevância dessa ferramenta, né, do sacolômetro para os consumidores, para os comerciantes. É uma ferramenta de informação que a Ceasa está aumentando a divulgação dessa informação que já é feita toda semana, né, de variação de preços. Então, com essa divulgação maior é para informar as pessoas que frequentam a Ceasa de Campinas, né, os comerciantes e consumidores em geral, né, sobre a variação de preços dentro da Ceasa de Campinas. Maravilha. Esse relatório vai sair semanalmente, é isso? Isso, já sai semanalmente. A gente faz no período de segunda-feira a outra segunda-feira, né? De segunda a segunda, daí a gente faz essa variação de preços aí semanal. Para essa semana, o que nós tivemos de queda em frutas, legumes? Na parte de legume, principalmente vagem, né? Os que estavam com preços a semana passada até R$150 e hoje já está em R$90, R$80 a caixa com 13 quilos. Caiu bastante, aumentou bastante a oferta da mercadoria e tinha retraído o consumo pelos preços altos que estavam, né? Então também teve essa questão também de um pouco da retração do consumo devido aos altos preços que estavam sendo praticados. Teve mais algum produto em queda? Pera Williams, né? Pera Williams importada, né? A safra a safra argentina, né? Já tá em plena atividade. Então, agora já caiu bastante o preço, chegou a R$15 o quilo, já está por volta de R$7 o quilo no atacado. Por outro lado, a gente precisa considerar que tem também alguns produtos em alta, né? Que subiram o preço. Quais foram esses produtos? Melancia, que a gente tem verificado, está tendo uma transição de produção aí, finalizando a produção do sul do país, do Rio Grande do Sul, iniciando a produção da Bahia. E também aumento do consumo aí devido ao forte calor aí na região, né? Chuchu também parece que teve um pouco de aumento de preço.
Sim, o chuchu, por conta das fortes chuvas e também o intenso calor que tem abortado as flores, né, nas roças da região, né? Aí tem havido a compra de chuchu do Espírito Santo para suprir essa falta e isso tem equilibrado os preços, né? Não tem feito com que os preços subam tanto, né? E por onde que o consumidor e o comerciante podem acompanhar esses preços, né? Que vai sair semanalmente, se eu não me engano, a tabela vai sair toda terça-feira? Nós fazemos a cotação de preços de todos os produtos às segundas, quartas e sextas, né? Aí já sai a cotação completa do mercado atacadista da Ceasa de Campinas e essa variação de preços sai dentro do site da Ceasa Campinas, que é ceasacampinas.com.br, em produtos hortifrutis, e lá tem cotação e análise, né, variação de preços, aí conforme o período semanal. Paulo, é legal a gente reforçar para o público de casa, porque assim, as pessoas ficam questionando, né? Nossa, mas por que uma semana sobe, outra semana cai o preço? A gente vive um momento de crise climática, né? Então isso também é um dos fatores? Sim, também. Conforme o período, muita chuva e muito calor, a parte de verdura sofre bastante, né? Tem bastante diminuição de produção nesses eventos climáticos de intensas chuvas e forte calor, granizo, que acaba elevando o preço de alface, por exemplo, né, que é um produto bastante consumido pela população, né? Esse projeto é permanente? Sim. Nós já fazemos essa variação semanal, agora é a divulgação maior que está acontecendo aí, por causa da nova gestão também da Ceasa, né, que temos uma nova presidente. Então, ela que está implementando aí essa divulgação maior da variação de preço. Tá ótimo então, Paulo. Muito obrigada. Bom, é isso, né, Gabriel? A gente sabe que esses eventos climáticos acabam afetando também na nossa alimentação, na nossa agricultura. Eu volto com você no estúdio. Sem dúvida, né? Uma maneira de nós, consumidores, acompanharmos também esta variação. Muito obrigado a Carla Mendroy e também ao Paulo Palma aí pelas informações diretamente da Ceasa. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque a Associação Comercial de Campinas anunciou uma expectativa positiva para o faturamento dos setores ligados ao carnaval deste ano em relação a 2024. Segundo a SIC, os bloquinhos de carnaval têm contribuído muito para esse aquecimento da economia. O carnaval é uma das datas do calendário nacional mais promissoras para a economia brasileira. Em Campinas, a expectativa para esse ano é positiva. Nós temos uma expectativa, né, de um crescimento de 5,3% em relação ao ano de 2024. Isso deve gerar em torno de 16 milhões de reais nesse período do carnaval. É um período onde o comércio físico é muito reduzido, porém há um acréscimo muito grande nos setores de eventos, bares, restaurantes, os blocos de rua, que esse ano em torno de 55 blocos vão existir, vão estar aqui em Campinas, né? Então, em bares, restaurantes, o comércio de fantasias e adereços, tudo relacionado ao carnaval. Depois do lockdown, o aquecimento da economia tem sido progressivo. Depois da pandemia, isso vem crescendo mês a mês, o retorno dos blocos nesse volume também, né? E o tempo também deve ajudar, apesar que tem chovido muito, mas esse calor é intenso e até as pessoas precisam de uma preocupação em relação a isso, né? Mas sempre há esse crescimento. O setor gastronômico e de entretenimento tem sido o mais beneficiado pelo carnaval. Vários restaurantes, os clubes também têm uma força muito grande, porque tem muitos que ainda promovem as matinês com as crianças, ou bailes mesmo, né? Mas é mais o setor de entretenimento. Existe isso também da pessoa querer fugir do trânsito, da praia. As que vão são aquelas que conseguem ir antes e voltar depois.
Mas Campinas tem muita gente que viaja mesmo, né? Mas mesmo assim a movimentação do carnaval é muito grande. Eu vou passar o carnaval em casa, ela vai para o acampamento da igreja e aí a gente vem fazer umas comprinhas para ela poder levar lá para a viagem. Então não deixa de ser carnaval, né? Carnaval, é o carnaval dela. Adaptado, mas tudo bem. Já está preparada então? Já, começar a fazer as malas, né? Levar coisinhas novas específicas para o acampamento. Isso. Descanso para uns, diversão para outros e muito trabalho para quem trabalha com materiais e fantasias de carnaval. Eu vou fazer ainda algumas compras e eu tô lendo um livro que eu gosto muito. E ele tem uma pegada assim mais mística e tal, fadas, então eu tô pensando em fazer alguma coisa relacionada a isso. Pensei em construir, mas aí a gente vai pegando umas referências aqui, outras ali, que o pessoal já fez. Alguns amigos vão comentando que acham que vai ficar legal e aí a gente vai montando, né? Então esse ano a Letícia vai sair personalizada. Sair personalizada, tentando fazer algo novo. E eu costuro também algumas coisas, gosto de inventar, então a gente vai fazer algo bem legal. Para o consumidor, uma dica é sair com um limite estabelecido para as compras. Eu deixo mais ou menos guardado assim uns 200, 300 reais, porque vai maquiagem, glitter, o pessoal gosta, aí não sabe se vai ter que comprar tecido, se já vai comprar pronta, normalmente é mais caro, né? Então a gente já deixa ali um parâmetro para mais, né? Para se acontecer alguma coisa, a gente está preparada. 12:00 mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, o projeto solidário Tio Midi está arrecadando doações de leite para as comunidades carentes em Campinas e região. O Tio Midi é uma ação solidária de doação de leite que começou como uma iniciativa individual e rapidamente ganhou espaço com parcerias de amigos, o que solidificou a estrutura na busca de recursos a serem destinados ao fornecimento diário de leite para pessoas carentes de Campinas e região. Desde 2018 que a gente acompanha que nas comunidades que a gente atende tem um número muito grande de crianças, gestantes, ainda adolescentes, né, e idosos. Com a pandemia, a gente viu que a situação ficou um pouco mais difícil para essas famílias. E aí no início de 2024, conversando com os amigos, né, eu já levava um pouco de leite. Ele falou: Claudemir, se você levasse uma caixa a mais, 2 caixas a mais, não iria fazer diferença? Eu falei: com certeza. E aí nisso a gente montou o projeto. Atualmente, a ação atende mais de 120 famílias e visa a nutrição através de um alimento universal importante para o desenvolvimento saudável presente em várias fases da vida. O leite, ele é nosso carro-chefe, porque hoje nessas comunidades ele é um item de luxo, tá? Então hoje se você vai no mercado ter uns R$5, nas comunidades eles não conseguem adquirir, tá? E o leite, ele é essencial para o alimento dessas crianças, porque tem várias vitaminas e, além do mais, ele é um produto pasteurizado. Então, ele pode ficar in natura, porque muitas dessas famílias não têm energia, não tem água, né? Então, ela já in natura, ela consome, põe um achocolatado, faz uma torta, faz ali um mingau e já serve para a criança. E a gente, desde 2024, de fevereiro, a gente está completando um ano, que mensalmente a gente tenta levar uma quantidade. E a gente nunca promete nada. O que a gente tem, a gente entra em contato com a comunidade e a gente faz a distribuição. Geralmente a gente leva 6 litros por família. Então a gente estava desde 2024 atendendo aí 120 famílias, né, com 6 litros. E longe da gente pensar que 6 litros vai resolver a situação, mas a gente tenta amenizar. O projeto do Tio Midi tem uma preferência que é sempre pelo leite de caixinha, que já vem pronto para o consumo. E você aí de casa não pode esquecer de sempre dar aquela olhada no rótulo para não doar leite vencido. Os 2 pontos de arrecadação ficam na rua Doutor Sampaio Ferraz, número 453, no bairro Cambuí, e na rua Dom Humberto Mazzoni, número 56, sala 14, Galeria Rocha, no bairro Vila Padre Anchieta. A chave para doação via Pix é o e-mail tio
rio.mid.leite@gmail.com. O que nos ajuda muito são os eventos. Então, assim, eventos de entrada solidária, seja litro de leite, a gente participa às vezes de cosplay, recepcionando, aonde tiver pra gente também estar recebendo esse leite. E toda essa parte é para a gente tentar ajudar, fazer uma caridade, uma solidariedade com essas famílias. Quem se sentir tocado em estar fazendo doação de leite, pode estar entrando em contato com a gente lá na bio, pelo WhatsApp. Nós temos pontos de coleta também, quem sentir a vontade de estar fazendo a entrega. Nós temos uma conta também só destinada a estar recebendo valores, quem quiser fazer doação, qualquer valor já conta, e aí a gente faz também a prestação de contas. O leite, podem nos chamar que a gente vai buscar. Toda doação depois a gente faz um ao vivo lá, comprovando a entrega, e é muito bem-vinda. Todo litro de leite conta para essas crianças, para essas famílias. Seja um doador, doe amor, doe vida, doe leite. Você conhece a cidade das Andorinhas? No quadro Você Sabia de hoje, nós vamos descobrir o porquê a cidade de Campinas ganhou este título. Você sabia que a cidade de Campinas é conhecida como a Cidade das Andorinhas? Pois é, e esse nome surgiu a partir daqui, desse espaço que eu estou, que é conhecido como Largo das Andorinhas. Quem vai contar essa história pra gente é o professor Sidney, que sabe mais informações sobre o Largo das Andorinhas e sobre a cidade de Campinas. Aqui era o Mercado das Hortaliças. E esse Mercado das Hortaliças, de 1886 adiante, até 1908, ele atendia toda a população com frutas frescas, gêneros alimentícios. Então era muito bem movimentado, muito bem frequentado, até que foi inaugurado o Mercadão, então resolveu-se abandonar esse Mercado das Hortaliças. Uma vez abandonado, surgiram as andorinhas, que acharam o máximo entrar no mercado e passaram a morar ali. E foram chegando mais andorinhas, até que alguém observou e contou assim, milhares de andorinhas voando por aqui. Pronto, Campinas ganhou o nome de Cidade das Andorinhas, e esse aqui agora a gente chama de Largo das Andorinhas. Um outro ponto bastante interessante aqui no Largo das Andorinhas é essa obra feita por Lélio Colottini do Bicentenário de Campinas, né? Conta pra gente um pouquinho. Bom, a Campinas tem a sua data de fundação oficial em 1774. Em 1974, portanto, foi comemorado o bicentenário da cidade de Campinas, e para comemorar foi instalada essa obra aqui. Observe que tem uma senhora ali, essa moça não existe, ela é uma alegoria. Ela representa a Princesa do Oeste, que era o apelido de Campinas, por estar na região sudoeste da capital, e por ter sido muito tempo, aliás, até hoje. Campinas é uma cidade muito rica, muito próspera, sempre foi. Campinas chegou a ser chamada de a capital agrícola do estado de São Paulo, carinhosamente a Princesa do Oeste. Então essa senhora representa a Princesa do Oeste, ela tem o coração aberto, tem o peito aberto em forma de coração, que é para dizer que todos os que vêm de fora são muito bem-vindos. E de fato, tem colônias de gente do mundo todo em Campinas, e até o padre que rezou a primeira missa de Campinas não era campineiro, por exemplo, era mineiro. Campinas recebe muitos imigrantes, e essa obra ela demonstra isso. A estátua Princesa do Oeste carrega um brasão com uma fênix ao meio, trazendo um significado importante a Campinas. O brasão de Campinas, ele tem, bem no meio tem uma ave fênix, e nas laterais tem de um lado um ramo de café, do outro lado um ramo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi a primeira cultura que trouxe prosperidade e muita riqueza para Campinas. Quando a cana-de-açúcar deixou de ser interessante do ponto de vista comercial, passou-se a investir na plantação de café, que também enriqueceu muito Campinas. Campinas é uma cidade que se reinventa muito. Quando terminou o café, ela começou com a indústria. Em determinado momento, a Campinas foi acometida por febre amarela, e uma febre amarela terrível que devastou a cidade, quase riscou a cidade do mapa. Das 20 e poucas mil pessoas que viviam aqui, sobraram 5 mil. Nem todos faleceram, muitos fugiram.
fato é que a cidade quase sucumbiu à febre amarela, mas depois ela se reinventou, renasceu das próprias cinzas. Na época, o vereador Ricardo Gambleton Daut, que dá nome para uma rua em Campinas, a Rua Dr. Ricardo, ele fez esse desenho e propôs que se colocasse essa fênix no centro da nossa bandeira, do nosso brasão, que é justamente para fazer uma alusão a Campinas estar renascendo das próprias cinzas. Meio-dia mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 7ª reunião ordinária e os vereadores se reuniram para discutir e votar 8 projetos. Entre eles, foi aprovado em definitivo o projeto de lei que determina o fornecimento gratuito de protetor auricular a crianças com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei do vereador Marrom Cunha, que determina o fornecimento gratuito de protetor auricular a crianças com transtorno do espectro autista, ou TEA, na rede municipal de ensino. Esse projeto foi feito para ser em toda a rede municipal de Campinas, justamente o quê? E cada um vai ser usado adequadamente da necessidade do autismo, do nível, do grau dele. Então fizemos isso aí, eu acho que vai ser muito importante para que a criança tenha essa inclusão lá dentro da sala de aula, que proporciona a melhor qualidade de estudo, que ele se adapte bem junto aos alunos, né? E que ele possa ter essa qualidade de vida. O intuito da propositura é propiciar às crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista uma melhora na qualidade de vida, principalmente no ambiente escolar, por conta do ruído excessivo. O fornecimento do utensílio será gratuito. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você tem uma sala de aula que às vezes você tem um ruído muito alto e prejudica realmente esse aluno, que ele possa prestar atenção na sala de aula. Então eu acho que isso aí, adequando cada um com o seu tipo de protetor auricular, seria muito importante. O projeto agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. E durante ainda a 7ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram a criação da Comissão Especial de Estudos que vai acompanhar os projetos para o estádio da Mogiana. A iniciativa é do vereador Gustavo Peta. A Câmara Municipal definiu a composição da Comissão Especial de Estudos visando a criação de um parque na região do estádio do Serecamp, Mogiana, para revitalização. O grupo será presidido pelo vereador Gustavo Peta, autor do requerimento 319 de 2025, e terá como demais integrantes os parlamentares Luiz Iabico, Nick Schneider, Wagner Romão e Permínio Monteiro. Já há muitos anos o espaço está completamente abandonado. O governo do estado, que é o responsável pela gestão, desistiu do espaço, já tentou vender o espaço 2 vezes, sem sucesso. Nós lideramos o movimento em 2019, que garantiu o tombamento, porque havia um objetivo do governo de demolir o estádio. E o estádio é um patrimônio, foi construído em 1940, esteve na lista da Copa do Mundo de 50, os grandes clubes da cidade já utilizaram, futebol amador. Para o parlamentar, a falta de interessados em comprar o estádio é resultado do tombamento do local. E por isso, o poder público municipal e estadual deveriam se unir para a revitalização da área e a criação de um parque. Então nós estamos criando essa comissão de estudo para pensar uma vocação para aquele espaço. A ideia, por exemplo, de um estádio-parque, preservar o estádio, mas no entorno construir um parque para toda a população ter acesso. Algo precisa ser feito e a comissão de estudos é para isso. Conversar com o governo do estado, o governo municipal, os clubes da cidade, o Clube Nipo. O vereador Iabico já trouxe o interesse do Clube Nipo discutir essa questão para a gente realmente encontrar uma solução para esse espaço tão importante para a cidade de Campinas. Durante a sessão, os vereadores aprovaram por unanimidade a criação da comissão que vai discutir e analisar projetos que vão contemplar não só o estádio, mas outras áreas de lazer no local. É um pouco do entorno, porque uma parte não é mais do governo do estado, mas tem uma parte importante no entorno que pode ser utilizada para isso. Ainda não há projeto, mas há uma ideia que vem ganhando força na cidade de que isso poderia ser feito. Por exemplo, a cidade de São Paulo desapropriou recentemente 2 áreas no Bexiga e na Augusta para fazer novos parques, gastando dinheiro público
pagando o espaço privado, porque há uma necessidade de se ter mais áreas verdes nas cidades. Campinas, essa área já é pública, então eu acredito que ela poderia ser utilizada sim para a construção de um parque, preservando o estádio. Eu espero que vocês tenham êxito nessa comissão, porque é, sem dúvida nenhuma, um patrimônio histórico da cidade de Campinas. É um orgulho estar participando também com você como presidente da comissão e outros vereadores renomados aqui nesta casa, da importância do estádio da Mogiana, onde é histórico, é um patrimônio histórico da nossa cidade e que poderá sim, na minha concepção, ser ali revitalizado, ter alguma utilidade e que permaneça a história do futebol. Já temos 2 clubes na cidade de Campinas e citar aqui a possibilidade de fazer um grande estádio para o município, o que eu sempre falei aí nessa tribuna, até quando estive na comissão de esportes, e o senhor lembra muito bem, da possibilidade de Campinas ter um estádio municipal, ter um estádio da cidade. Lembrando que você pode rever ou assistir na íntegra a 7ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha só, a criação de um hospital metropolitano aqui em Campinas foi o tema da primeira reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde aqui da Câmara. Atualmente, de 25% a 30% dos atendimentos médicos são para os usuários de cidades da região. A primeira reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas Sociais e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, contou com a participação de outros vereadores, membros da comissão, como a vereadora Fernanda Souto, o vereador Nick Schneider e o vereador Dr. Ianco. Representando o Poder Executivo, sentaram-se à mesa o secretário municipal de saúde, Lair Zambon, e o diretor técnico da Rede Mariogatti, Carlos Arca. Do plenário, o vereador Guilherme Teixeira também participou. A criação do Hospital Metropolitano de Campinas foi o tema da primeira reunião. Esse assunto é um assunto que está, hoje na luz de todas as conversas ou as tratativas com o governo do estado, o Hospital Metropolitano. Hoje nós temos um déficit de leitos, de média e alta complexidade. Isso impacta a nossa rede pública. Você bem disse, são mais de 200 mil usuários, pessoas que perderam seus planos de saúde e migraram para o SUS. O SUS é universal e a gente tem que atender todo o nosso entorno. Campinas já absorve pacientes de toda a região, tendo a média de 1 leito para cada 1.000 habitantes, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes. Campinas atende de 25% a 30% de moradores que não residem na nossa cidade, mas eles têm que ser atendidos. Então, nada mais oportuno que a gente discuta a saúde da nossa região como um todo, traga mais um instrumento ou mais uma ferramenta que seria esse hospital metropolitano, que se já faz necessário há um bom tempo. Campinas hoje arca com quase 80% de tudo que é gasto em saúde, 2% é do governo do estado e 18% é da União. Então, é injusto até com a população de Campinas arcar com um montante tão grande para que a saúde tenha aí uma qualidade que possa atender a expectativa do nosso usuário. Um dos maiores desafios para a saúde municipal é o repasse de verbas, já que atualmente 78% do recurso tem a origem nos cofres públicos da cidade. Nós temos a tabela SUS nacional e a tabela SUS paulista. A tabela SUS paulista contempla alguns hospitais, por exemplo, hospitais filantrópicos, as Santas Casas, mas não contempla os nossos hospitais municipais. Eu acho que seria importante, traz um incremento, traz recursos para que seja investido na nossa saúde municipal. Mas, enfim, eu acho que são tratativas que podem caminhar paralelamente ou concomitantemente, tentar sensibilizar o governo federal, o governo estadual, da necessidade iminente, urgente, de fazer essa correção da tabela para que o município tenha mais recursos para poder honrar tudo aquilo que é exigido dentro de uma saúde pública de qualidade. A complexidade do tema levou o vereador a propor a recriação da frente parlamentar para discutir a construção do Hospital Metropolitano de Campinas. Nós também propusemos a abertura de uma frente parlamentar para a implantação do Hospital Municipal. Eu já colhi algumas assinaturas dos componentes da Comissão de Saúde e agora vou trazer a plenário hoje à noite para que outros vereadores possam assinar.
A primeira reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia contou com uma palestra sobre cidade digital e inteligência de organização social. Presidida pelo vereador Dr. Ianco, a primeira reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia do Legislativo Campineiro foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas. O encontro abordou sobre o tema Cidade Digital e Inteligência de Organização Social, com o objetivo de trazer ideias relevantes em relação à aplicação da tecnologia na gestão pública. É um tema de muita relevância, né? A parte de tecnologia, cidade inteligente, interação entre o conhecimento, os dados e aplicabilidade, né? Para o social, principalmente, é de muita relevância. Então, tecnologia tem tudo a ver, né? Essa parte de inteligência tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade, enfim, com a melhor qualidade de vida dos campineiros, principalmente. A reunião contou com a participação dos membros da comissão, os vereadores Paulo Haddad e Luiz Iabico. Além dos parlamentares, também estiveram presentes Rodolfo Ramos, CEO da Nubs Innovation Solutions, e Tiago Aguirre, especialista em projetos de tecnologia e informação. Assuntos como a aplicação da tecnologia nos serviços públicos e o uso de inteligência artificial foram apresentados pelos convidados. Então, quando a gente começa a ver o uso da tecnologia para a arborização urbana, começa no ponto 1, inventário. Nesse inventário eu vou descobrir qual é o status fitossanitário daquela árvore, ou seja, ela está com risco de queda, ela precisa de uma inspeção, como é que está o trânsito em volta dessa árvore, está impedindo que a calçada seja livre para acesso. Então, tudo isso começa a gerar um volume de dados muito grande. E como é que a gente vai gerenciar um volume de dados desse, que é ad eternum, porque enquanto existir o município, a arborização está ali, de forma dinâmica, onde os técnicos fazem as inspeções, a população consegue usar isso de uma forma instrutiva, porque é um dos principais pilares da questão ambiental. Quando a gente começa a falar inteligência da cidade, cidades inteligentes, aí entra a questão da inteligência de organização social, que o Rodolfo trouxe um ótimo exemplo também, que é o como que as nossas tecnologias, os nossos processos interagem também com a sociedade. Né? O exemplo aqui foi espetacular. Eu tenho um projeto educacional com as crianças. Putz, isso é educação, ela saber para que é a árvore, qual que é a função dela, onde que ela pode impactar. Eu saber da vida dela, né? Tá ficando ruim, está precisando de uma poda ou não, né? Eu estou envolvendo a comunidade na resolução dos problemas. A sociedade, né? O cidadão, a cidade, né? Vamos dizer assim, o governo como instituído, né? Ele foi feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos, não é isso? Então, para mim olhar para o cidadão, eu preciso resolver o problema dele, eu preciso dar um engajamento. Eu não posso mais hoje esperar um ano para ter uma autorização de poda de uma árvore, não faz o menor sentido isso. Né? E acontece, a gente vê a árvore caindo ainda. Então é o quê? Tem coisas que acontecem que não fazem mais sentido acontecer na cidade de Campinas, que é a 14º PIB do Brasil. Acho que o tema é muito relevante, né? Ciência e tecnologia, e aí falando de cidades inteligentes, sustentabilidade, né? E essa organização tecnológica para a parte, né, do município como um todo. Realmente foi uma reunião espetacular. Quem pôde comparecer, eu acho que saiu daqui satisfeito. Eu acho que a gente inicia os trabalhos da comissão com uma força, com uma vontade muito grande. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas sediou um evento para falar sobre leucemia com médicos especialistas. A Câmara Municipal de Campinas sediou uma roda de conversa sobre leucemias em alusão ao Fevereiro Laranja, por iniciativa do vereador Paulo Haddad. O evento foi voltado para a discussão de doenças hematológicas e contou com a presença de diversos especialistas. Só para que a gente tenha noção da importância do Fevereiro Laranja, ele foi criado para conscientizar sobre a leucemia e também incentivar a doação de medula óssea, que muitas vezes é essencial para o tratamento e a cura dessa doença. A cor laranja simboliza a energia, o estímulo e o otimismo, transmitindo a mensagem de esperança
para os pacientes, reforçando a importância do apoio e da solidariedade por meio da doação de medula. Hoje, nós temos cerca de 11.540 novos casos estimados para a leucemia no Brasil. É um número significante, é um número do Instituto Nacional do Câncer, é uma incidência importante e estimada para o período de 2023 a 2025 e por ano. Durante a reunião, foi explicado de uma forma descontraída e humanizada os tipos de alertas para o diagnóstico da doença, como, por exemplo, uma anemia, que ocorre pela deficiência de ferro no organismo, ou alguns sintomas, como sangramento no nariz e na gengiva, que podem esconder outras causas. A anemia não é doença, né? Então, a anemia é um sinal, uma alteração do exame laboratorial, e toda a anemia ela precisa ser bem investigada para ser bem diagnosticada. Então, existem sim as anemias que precisam de ferro, mas não vamos colocar, né, parafuso nem prego na panela. Que a gente tem, né, um arsenal hoje de outras reposições de ferro oral ou ferro na veia, mas precisamos não só nos limitarmos a repor ferro. Então, a anemia ela precisa ser bem investigada e caso, então, assim, a gente hoje tem muita informação disponível e esse é um canal de informação. Então, caso você, paciente, que foi, né, ao médico, que foi visto uma anemia e ele simplesmente prescreveu ferro, vale a pena repensar se não questionar ou então ir mesmo direto no hematologista e falar, gostaria de investigar a minha anemia, porque a gente pode estar diante de um caso de uma doença medular primária e não necessariamente uma deficiência de ferro. Para Paulo Haddad, presidente da Comissão de Saúde, um dos empenhos aqui do Legislativo é trazer temas de interesse público de forma simples e gratuita, para que todos tenham acesso a informações sobre a leucemia, que apresenta boas chances de recuperação quando o paciente tem o diagnóstico precoce e já inicia o tratamento adequado. A importância de termos, né, esses temas trazidos aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, com profissionais de extrema competência e que falam a linguagem da nossa população. Previdência social ou privada? Qual vale mais a pena para garantir o futuro? Um especialista responde esta pergunta, esta dúvida, a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e quando se trata de garantir uma aposentadoria segura, confortável, o planejamento é fundamental. E no aspecto financeiro, um dos pontos que traz mais confusão é a questão da previdência social e a previdência privada. Por isso eu estou aqui com o economista, o meu xará Rafael Longo, que vai explicar melhor sobre esse assunto. Rafa, muito obrigado, né, pela presença aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Para a gente começar, né, primeiro de tudo, o que é a previdência social? Muito bem, eu vou usar o meu exemplo prático, porque eu estou me aposentando agora. Então eu estou chegando perto dos 60 anos e o que aconteceu de diferença foi que, e eu uso isso como exemplo nas minhas aulas, é que eu tive um amigo que desde que a gente se formou na faculdade, ele começou a pagar a previdência privada que tinha acabado de começar. Nós estamos falando aí de 85, 86... Então, a previdência privada tinha acabado de começar, ele começou fazendo os depósitos dele na privada e eu fiz como estratégia usar apenas a previdência pública. Essa foi uma estratégia de vida. Eu faria diferente hoje? Faria. Guardaria um dinheirinho aqui e outro lá, mas a minha estratégia foi essa porque eu pensava, eu consigo viver sozinho com o limite da aposentadoria, porque a aposentadoria tem um teto hoje está ao redor aí de 7 mil, 8 mil reais, que seja, daria para eu conseguir viver bem com isso, então eu não me preocupei com essa parte. Em relação só ao dinheiro que eu vou receber da aposentadoria, isso daí para mim seria suficiente, eu conseguiria viver bem. Só que agora apareceram uns planos na última fase da vida e aí a gente tem que dar uma acostumada e ver o que vai acontecer. Mas em termos de previdência quer dizer que você foi cuidadoso. Previdência, uma pessoa prevenida é uma pessoa que é cuidadosa. E ela quer fazer o quê? Ela quer
saber como é que planejar o máximo que ela puder do futuro dela, como que vai ser. Então, você tem que pensar isso desde o momento que você começa a ganhar dinheiro. No Brasil agora se concentrou tudo na Previdência Social. Antes você tinha diversas instituições que faziam Previdência, agora é tudo no INSS. Então essa é a Previdência Pública. A Previdência Privada é uma forma de você guardar dinheiro para aposentadoria, usando alguns produtos especiais que foram desenvolvidos para poder garantir que você tenha um dinheiro a mais. Você não precisa escolher uma ou outra. Você pode ter o seu INSS e, ao mesmo tempo, você faz uma previdência privada para conseguir ter uma renda maior quando chegar a hora de aposentar. E quais são as diferenças entre essas duas previdências, entre a social e a previdência privada? A previdência social ou a previdência pública é uma previdência que é paga por todo mundo. Então, enquanto nós somos adultos, nós estamos pagando o INSS, mas a gente não recebe a aposentadoria, a gente só vai receber lá na frente. Mas, o que acontece? O que nós estamos fazendo é pagando hoje para cobrir a aposentadoria dos que já estão aposentados. Então, esse dinheiro não é meu que eu estou guardando, eu estou cumprindo o meu papel social e pagando a minha parte do INSS para honrar todas as aposentadorias e todos os benefícios que tem hoje. Na previdência privada é diferente. O que você tem você guarda e aquele dinheiro é seu. Então é como se fosse um fundo de investimento com alguns benefícios, mas esse dinheiro é meu. O modelo americano é um pouquinho diferente. Lá a previdência pública é mais ou menos parecida com a privada aqui no Brasil, mas tem algumas diferenças. No Brasil é assim, ou eu me aposento só pelo INSS, ou me aposento pelo INSS por algum outro tipo de aposentadoria privada. Falando das contribuições das duas previdências, né? Na social, as contribuições são obrigatórias e baseadas na renda da pessoa. Já na privada, as contribuições são voluntárias e flexíveis, né, Rafa? É isso. Na privada você pode separar o quanto você quiser, tem os diversos instrumentos. Hoje, inclusive, existe uma opção de você investir em títulos do governo, no Tesouro Direto. Hoje o Banco Central tirou uma aposentadoria, um produto específico chamado Renda Mais, que é um título do governo, é como se eu estivesse investindo em títulos do governo, só que ele é para mais longo prazo e ele tem mais algumas vantagens em relação a isso. Mas a grande diferença é essa, a pública é obrigatória, eu não tenho como escapar, todo mundo tem que contribuir, a empresa que me contrata também tem que fazer uma contribuição em cima do meu INSS, e na previdência privada não, é aquilo que eu quero e eu contribuo com aquilo que eu quiser e puder. Em relação do cálculo de benefícios, né? Na Previdência Social, os cálculos são baseados no tempo de contribuição da pessoa e nos salários recebidos. E na privada, os benefícios dependem dos valores contribuídos, né? É isso. No caso da Previdência Pública é isso. Você tem uma tabela de contribuição e aí conforme é o seu salário, você vai ter um valor descontado até um certo limite. A partir desse limite, você não tem mais desconto. Então, existe isso. Se você ganhar menos, você vai contribuir menos. Se você ganhar mais, você vai contribuir mais até um certo limite. Essa é a Previdência Pública. A Previdência Privada, você não tem limite. E falando da Previdência Privada, né, tem dois tipos, né? O PGBL, né, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, né, que é a Vida Gerador de Benefício Livre. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de previdência, Rafa? Eles são dois produtos que foram inventados para favorecer esse tipo de investimento. Então você tem algumas vantagens, como dedução de imposto, você não vai usar isso na hora de pagar o seu imposto de renda, esse valor não vai ser tributado, essa é a palavra. Tem um tipo que tem um outro que não é. Então as diferenças entre esses dois produtos é bem pequena. E isso não afeta se a pessoa vai fazer essa previdência privada ou não. Mas tem esses dois instrumentos, eles têm vantagens de imposto de renda, uns mais do que o outro, e tem a vantagem também de se você está pensando em fazer uma coisa mais de curto prazo ou uma coisa de bem mais longo prazo. Falando das vantagens, né, das vantagens e dos benefícios, quais são as vantagens e os benefícios da Previdência Social em relação à segurança, à cobertura, à acessibilidade?
A Previdência Social, o INSS, é uma política pública de governo, então é de Estado, não é nem de governo. Pode trocar de presidente, vai continuar o mesmo sistema. É uma política no Brasil que é baseada nisso. Quem está trabalhando paga para quem não está trabalhando. Essa é uma parte em que está todo mundo contribuindo para esse bem maior. É uma vantagem porque ela é universal, ela serve para todo mundo, todas as pessoas têm direito a esse tipo de aposentadoria no Brasil, mas vai depender de quanto tempo você contribuiu, qual foi o valor que você contribuiu, vai depender também da sua idade. Então essa é a parte que mais ou menos define o quanto eu vou ganhar de aposentadoria dentro do INSS. Na iniciativa privada é diferente, você tem a vantagem de ter uma flexibilidade maior, você tem a vantagem de até poder sacar esse dinheiro antes da aposentadoria, o que você não pode fazer no INSS, mas você vai perder dinheiro nessa história. Ele não é um produto feito para você ficar sacando toda hora. Você põe no fim do ano para se aproveitar do imposto de renda e depois saca. Isso não é uma boa opção, você vai acabar perdendo dinheiro com isso. E também tem a questão da personalização de vantagem na previdência privada, né? Cada caso vai ser um caso e aí você pode negociar com o seu banco ou não. Se bem que agora essa opção do título do Tesouro, eu acho que é uma opção de previdência muito melhor. Por quê? Porque a previdência privada, ela vai te pagar alguns juros nesse dinheiro que você está colocando, mas ela vai cobrar uma taxa de administração. E essa taxa de administração pode parecer pequenininha, mas como ela é acumulada por 20, 30 anos, pode se transformar num valor muito grande. Tem a vantagem de eu estar o dinheiro está sob o meu controle na previdência privada e na previdência pública eu tenho que esperar um pouco até chegar na minha idade para poder me aposentar. É isso que eu ia perguntar, né? Quais agora são as desvantagens? A gente falou das vantagens e as desvantagens das duas previdências. Uma questão da previdência social é a burocracia e a demora, né? A coisa está começando a ficar um pouco mais automática. Então, tem anos, por exemplo, em que fica mais difícil, o governo às vezes quer segurar o gasto e aí não facilita tanto a retirada ou os pedidos de aposentadoria, e tem momentos em que a coisa está mais automatizada. É burocrático, mas hoje o INSS tem um site específico, chama Meu INSS, que você já pode entrar com qualquer idade, qualquer pessoa consegue entrar no Meu INSS, e você entra lá e você pode fazer uma simulação da sua aposentadoria. Então eu tenho feito essa simulação no decorrer dos últimos anos aí. Para ir acompanhando. Isso. Aí você vê, existem critérios diferentes para fazer a aposentadoria. Será que eu vou fazer por tempo de serviço, por idade? Por idade é mais ou menos automático. A partir de uma certa idade, todo cidadão brasileiro tem direito a uma aposentadoria ou uma contribuição do INSS. E da questão agora das desvantagens da previdência privada, tem a questão do imposto de renda e também os riscos de mercado, já que os rendimentos da previdência privada estão sujeitos às flutuações do mercado financeiro, né, Rafa? É isso. Quando a gente pensa em 30 anos, eu não sei se alguém aí sabe onde vai estar daqui 30 anos, mas eu também não sei, eu devo estar morto já pela minha idade, eu não vou durar muito mais que isso. Mas a questão de planejamento de prazo muito longo é uma questão complicada, porque aí você tem que ver o que eu quero, eu vou querer chegar em que situação? Eu vou preferir comprar uma casa antes ou guardar dinheiro para ter na aposentadoria? São decisões financeiras que a gente tem que tomar todos os dias da nossa vida. Essa questão da aposentadoria, ela pode ser assim também. Então, uma desvantagem, talvez de eu não ter começado antes, isso pode ser uma desvantagem. O ideal seria começar antes, coloca um pouquinho todo mês. Isso seria ideal. Guarda um pouquinho todo mês, deixa aquele dinheiro lá guardado e você vai se treinando a separar esse dinheiro para a sua aposentadoria. Isso que eu ia perguntar, uma pergunta que acho que o pessoal em casa deve estar se fazendo, né? Qual que é a melhor opção? Qual é a melhor previdência? Como escolher? Tem uma resposta para isso, Rafa? Como que é? Eu acho difícil ficar aqui dando uma sugestão, melhor é isso, melhor é aquilo. Eu mencionei antes e eu acredito nisso. Os fundos do Tesouro, tem um título do Tesouro agora chamado Renda Mais, que é um título muito interessante para quem quer guardar um pouco de dinheiro para ter na hora da aposentadoria. Qual é a vantagem? É a mesma vantagem de você investir dinheiro hoje. Se eu for investir o meu dinheiro num banco hoje, esse banco vai me pagar juros
e eu vou pagar imposto de renda. Essa é a forma com que um banco faria se eu fosse fazer um tipo de investimento. Ele vai me pagar juros. Agora, quanto que ele vai pagar? Quanto disso vai ser tributado? Vou ter que pagar imposto de renda? Essas são todas questões que, no dia a dia, para a gente poder administrar, isso vai fazer com que a gente tenha que gastar um certo tempo. Então, de repente, a minha dica é: você tem que saber que um dia você vai se aposentar, primeiro ponto. Segundo, as regras estão mudando bastante. Então, nos últimos anos já teve 2 reformas da Previdência. Tem gente dizendo que vai precisar ter mais uma. Hoje a idade mínima para aposentar é de 65 anos para homem, 60 anos para mulher. Eu não sei se isso vai continuar muito tempo. Eu morei na Noruega, onde é 67 anos. Na Europa, em geral, é 67 anos. Então, como é que vai ser daqui 30 anos? As pessoas vão se aposentar com 70 anos? Com 75 anos? Isso é uma coisa que é difícil para a gente pensar. E nós, brasileiros, que não gostamos muito de planejar no futuro, não sabe nem o que vai acontecer o ano que vem, você ficar pensando em alguma coisa que vai acontecer daqui 30 anos, é uma coisa muito difícil. Você tem que confiar. Você tem que confiar que se você colocar esse dinheiro num banco ou em alguma administradora de dinheiro, essa é uma empresa, tem que ser de confiança, ela não pode ter tido problemas no passado, mas isso não quer dizer que ela não vai ter problema no futuro. Então, você tem que se planejar. Na minha opinião, o ideal seria que você tivesse algum tipo de patrimônio em que você pudesse contar no futuro. Como, por exemplo, eu tenho amigos que vivem de aluguéis de casa, então eles foram juntando dinheiro, ao invés de pagar uma previdência privada, eles investiram em imóveis e agora eles têm um aluguel. Então eles conseguem tirar lá os seus 5 mil, 6 mil, 10 mil, dependendo de quais imóveis você tem. Então é uma questão de planejamento e é uma questão de decisões, coisas que nós brasileiros não gostamos muito de fazer de muito longo prazo. Rafa, para a gente acabar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa? Tem mais alguma coisa para falar? A minha dica é: tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso em algum momento, nem que seja para tomar uma decisão, uma estratégia como eu, de falar assim, não, eu vou ficar satisfeito com o meu INSS, mas você tem que pensar. O ideal é pensar um pouco. Aí pensar, será que vale a pena eu comprar imóveis, ou alugar? Será que vale a pena eu guardar esse dinheiro num fundo de investimento normal ou em títulos do governo normal? O que eu devo fazer? Aí cada um vai ter que decidir o que vai ter que ser feito. Mas tem que pensar. E vai chegar um dia. Eu pensei que nunca ia chegar o meu. Agora está chegando. Mês que vem eu faço 60 anos e eu já estou chegando perto da aposentadoria. Eu teria feito diferente? Teria. Mas eu não sabia naquela época. Hoje já tem um monte de coisas a mais que a gente já sabe e que podem fazer com que a gente tome a melhor decisão. É isso então. Rafa, muito obrigado por todas essas explicações e orientações, né, sobre as previdências, né, as duas, a social e a privada. Muito obrigado, viu? Valeu, Xará. Olha, pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. O Adote um Bichinho desta semana está especial. Os nossos amigos estão ansiosos para ter um novo lar. E você, aí em casa, pode ajudá-los. O quadro de hoje traz muitas opções de cães e gatinhos, filhotes e adultos, da Associação Anjos de Rua de Campinas, também do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. O quadro é uma oportunidade única para quem deseja adotar um animal e transformar uma vida. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. Esse simpático é o Caramelo. Ele tem entre 7 e 11 meses e é de porte pequeno.
É um doguinho dócil, sociável com crianças e que se adapta muito bem em casas com quintal. Para mais informações sobre o caramelo, é só entrar em contato com a Karina Marques. Olha que gracinha é a Betânia. Ela tem apenas 4 meses e é de porte médio. Essa doguinha está ansiosa para ter uma família e poder brincar muito. Para mais detalhes, entre em contato com a Carla Vieira. Esse dogão charmoso é o Theo. Ele tem 5 anos e é de porte grande. Apesar de todo o tamanho, o Theo é brincalhão, carinhoso e leal. Ele pode ser seu verdadeiro amigo. Quer saber mais? Então, entre em contato com a Diana. A Penélope é essa adorável gatinha com pelagem rajada, cheia de graciosidade e charme. Ela tem entre 2 e 6 meses, é de porte pequeno e pode ser a companhia perfeita para aquecer o seu lar. Seu temperamento dócil e calmo faz dela uma amiga ideal, tanto para quem vive em casa com quintal, quanto para quem mora em apartamento. A Penélope é muito sociável. Ela adora interagir com outros gatos e cachorros, além de ser super amigável com crianças. Para quem quiser adotá-la, é só entrar em contato com o Alan. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Chuvisco é um cão adulto e assustado que foi resgatado pelo SAMU Animal após morder um ouriço e ficar com a boca cheia de espinhos. Após todo o tratamento no DPBEA, está saudável, vacinado, castrado e vermifugado. Agora já pode ser adotado com responsabilidade. O Enzo foi encontrado em frente a uma escola, no bairro Cidade Jardim. Ele estava mancando e, por conta do seu estado, o SAMU Animal foi até o local para fazer o resgate. Felizmente, não houve nenhuma fratura ou lesão e ele já está recuperado e disponível para adoção. Esse doguinho dócil e tranquilo já está vermifugado, castrado e vacinado. A Sandy foi resgatada no Parque Itajaí 2, com dificuldade de locomoção por estar com os membros atrofiados. O SAMU Animal foi acionado para o resgate e procedimentos necessários. No DPBEA, ela passou por tratamento, vacinas, vermífugos e cuidados intensivos. Agora, essa doguinha dócil e inteligente já está apta para uma adoção responsável. A gente encerra o quadro de hoje com esse doguinho com pinta de galã. O Sam é dócil e agitado. Ele deu entrada no DPBEA em 2022. Já passou por tratamento e está 100% saudável. Vacinado, castrado e vermifugado, prontinho para ganhar um novo lar. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Hoje, dia estável e deve seguir assim para amanhã, na quarta-feira, com o sol aparecendo durante todo o dia, pouca nebulosidade e não deve chover aqui em Campinas. Com isso, o calorão durante todo o dia permanece. Vamos às temperaturas, com mínima de 21 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.